Geraldo Alckmin. Ele apoiou o Geraldo Alckmin. Agora, a candidatura do Geraldo Alckmin não andou aqui, não andou em canto nenhum. Aqui no Ceará teve menos votos que o Cabo da Ciolo. Aí você vai culpar o Tasso por causa disso? Que conversa. O povo não quis. André, quando o povo não quer, não tem conversa. Olha, a Amélia, compreensão pessoal. A Ana Amélia, que é a vice, segunda-feira deu uma cutucada nesses tucanos de São Paulo. Leia-se esse Fernando Henrique, o Serra, que é outro cadáver insepulto, que é outro que morreu politicamente, não sabe, o Zé Serra. E ela disse assim: aqui no Rio Grande, gaúcho não fica em muro. Aqui nós temos lado. Nós não queremos a desgraça do Brasil. Nós não queremos o PT. Nós somos Bolsonaro. A Ana Amélia disse isso claramente, a senadora. E tem voto lá. Ela, vice do Alckmin. Aquilo ali foi um recado claro ao Alckmin, dizendo assim: não cabe murismo nessa hora. Não cabe. Então, isso aí concordamos. Se o PSDB e o Alckmin for ficar em cima do muro, compuridos, seguindo o conselho do Fernando Henrique, eu lamento muito, mas o Alckmin estará se enterrando politicamente numa hora de decisão. Numa hora de decisão... Pois está se enterrando, porque ontem ele disse isso, que não vai apoiar nenhum nem outro, e que os eleitores é que vão se decidir. Eu quero me dirigir ao pessoal do Facebook, que por um problema técnico, agora é que nós conseguimos iniciar a transmissão. Então, mandar um abraço para o Fabiano Alves de Carvalho, a Mara Nunes e a Solange Mesquita, assim como o Grijalva Parente da Costa, que é o presidente da Câmara dos Vereadores lá de Ubajara, também para Denise Mendes e doutor Paulo Roberto, assim como o Joed, o Arcanjo, o Araújo do Parque Araxá e o Paulo Roberto. E um abraço carinhoso para Flávia Souza. Bom dia, Flávia, para você. O Ubajara que tem um bondinho, né? O bondinho está funcionando mais do que nunca. Porque as pessoas estão pensando assim, essa eleição não é uma nova eleição, é uma sequência do primeiro turno, é a continuar. Então, o primeiro turno, o reflexo que teve o primeiro turno, já se projeta no segundo. Não adianta. Por que o Haddad agora não quer mais ser Lula? Tentando algo que não vai dar certo. Ele é o Dr. Jekyll e o Dr. Hyde, o médico e o monstro. Explico já. Né? Por que ele não quer mais ser Lula? Porque o Lula, o antipetismo levou pena porque nas urnas. 59% do eleitor brasileiro, aferido em pesquisa, quer que o Lula continue preso. Então esse negócio de Lula livre, balela. A narrativa do golpe foi derrotada nas urnas. Quando a Dilma perdeu. Pronto. A Dilma fez uma campanha em Minas dizendo que é o golpe, que a eleição dela era exatamente uma resposta ao golpe. E o povo respondeu. Dilma ganhou em Minas em 14, com ampla vantagem do Oeste. Esse negócio de golpe, essa narrativa do golpe foi derrotada nas urnas. A narrativa de que Dilma sofreu um golpe, de que era uma mulher honesta, foi derrotada nas urnas. Ela ficou em quarto lugar. Porque a delação do Palocci mostra que ela participou de tudo, ouviu tudo, sabia de tudo, foi cúmplice da marmota e da maracutaia que o PT fez. A delação do Palocci mostra isso. E o povo não é trouxa. Quando o povo mandou para casa mais cedo um bocado de gente aí, foi dentro dessa narrativa, o povo julgou. Aquele João Ives se elegeu, né? Ele elegeu com 24 mil votos. Mas se elegeu. 24 mil votos. A explicação que eu... Então, primeiro assim, foi ruim a simbologia de você sair do primeiro turno e ir para a prisão. Ir para a prisão e tomar Segunda-feira ele fez isso. O próprio Lula já... Aí agora ele não é mais Lula. O próprio Lula já o desincumbiu. Olha, não precisa mais vir aqui, porque está pegando muito mal. A outra foi um grande susto, porque a cúpula do PT achava que já perderia as eleições, que o Bolsonaro já seria presidente no primeiro turno. Porque não é só uma onda bolsonariana, foi uma onda antipetista. Mais que uma onda pró-Bolsonaro, é uma onda antipetista. Eles identificaram isso. Por isso agora ele não é mais Lula, ele não é mais PT, ele vai tentar ser essa pessoa simpática, uma pessoa de família, né? Pode anotar isso daí, até né? Em Deus, né? Falando agora em Deus, vai contrapor o casamento dele de 30 anos, né? Para dizer aqui sim, é família, vai contrapor aos 3 casamentos do Bolsonaro. Quer dizer que ser divorciado agora é imagina pecado. eu, porque eu tenho 5 casamentos. Quer dizer que o preconceito... E é porque o preconceituoso era... Não, mas ele vai tentar se aproximar. O preconceituoso era o Jair Bolsonaro. É porque o voto religioso tem uma tradição muito forte, muito forte. Não, veja bem. É bom explicar. Você não pode querer julgar alguém porque alguém é divorciado. Deixa eu explicar um pouquinho. Preconceito é esse.
Ele Jamais, que é preconceituoso, jamais, não o Jair jamais. Bolsonaro. Ó. Sobre o catolicismo do Haddad. É bom explicar, porque o Haddad, na verdade, ele não é católico. Ai, é não? católico, Não, calma que eu vou explicar. Ele é católico, mas, por exemplo, ele não obedece ao Papa. Tá certo? Ele é católico ortodoxo. Sim. Então, que foi uma. isso? Pois é. Mas tem Porque a o pai dele era ortodoxa da russa. igreja Mas não é da ortodoxa. Católica de Roma. Não é de Roma. grega, não é russa. apostólica romana. Mas ele ok? usa, quando ele fala que é católico, ele não explica, Ele não explica isso. É o porque pai, ele na quer verdade, parecer é o católico do Papa. O Aí, pai tá vendo? dele, o Isso é avô uma mentira, dele. esse Haddad. Então eles não seguem o Papa. Até nisso cara é é bom mentira até esclarecer. nisso, Ele é pelo amor de católico, não é apostólico romano, é ortodoxo, que é também católico. É a igreja ortodoxa russa, grega. Não, porque houve uma cisão. Mas uma ele não época, diz isso. Mas houve ele uma não cisão, explica isso. Uma ele não época explica aí. isso. E então esse pessoal aí não segue o Papa Francisco, por exemplo. Então, deixa eu dar um bom dia para o Luiz Boa Camilo do informação que você Juazeiro, tá trazendo o aqui. Fidelis, o Edmar, Olha aqui, Catarina, ó. o TT Santos do Morrinho, o Domingos Sávio de Senador Pompeu, a Osireuda Lopes e a Cadê a Isabela nota do Tasso, Cristina. hein? Eu, quando falo do Tasso, me dá uma Não, mas dor. peraí, Eu sou fã do peraí, deixa o Tasso, Tasso. o maior político de sua geração. Não, O maior político de sua geração deixa- agora tem que sair Deixa do o muro. Tasso de lá, deixa o Tasso de lá. Eu estou interessado nesse negócio aqui do catolicismo. Deixa o catolicismo do Haddad. ortodoxo. Peraí, André. Deixa em paz, Tenha rapaz. calma. Tá. Você é católico? Sou. Mas é do Papa ou é Do Papa, ortodoxo? romano. Tá certo, romano. Ok, eu também. Deixa a fé do Católico, homem. apostólico, romano Sim. e mariano, devoto da Virgem Maria. Certo. Mas eu queria saber disso. Quer dizer que ele não é católico romano. Ele Não católico é ortodoxo. apostólico romano. Não segue a ordem do Papa. Não E fica segue o Papa jogando Francisco. com isso, né? E fica jogando O com amigo isso. é mariano. Pra enganar o eleitor. O né? amigo é mariano, Eu mas só é falei isso contra porque você o falou que era mariano, né? católico, ó, É. católico, mas espera aí, Católico, mas explicar não o que é católico romano. Ele Não usa- estou criticando Não, o católico, mas só ele tem que trazendo ser- uma informação. Mas ele tem sabe? que explicitar isso, sabe por quê? Porque a campanha do Haddad é uma mentira atrás da outra. Eu vou contar a próxima. O programa dele incluiu criar condições políticas, essa é a palavra que está lá, para a instalação no Brasil de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. E ele disse no primeiro turno que isso entrou a pedido do PCdoB, que é o Partido Comunista, que sempre flertou Simplifica aí, com simplifica. ditadores de plantão. Simplifica, o que é que ele quer fazer? E agora ele retirou a Constituinte, porque pegou mal. Errou em retirar. Não, ele retirou. Não, Errou em não, retirar. porque a candidatura dele está se revelando um mar de contradições. Ele agora quer ser o bonitinho, palatável ao gosto do eleitor. Causa da hipocrisia. Mas não Olha, a pode Folha de ser São Paulo assim. fala sobre isso hoje. Mas A não Folha- a pode Folha- ser assim, André. Você tem que assumir suas coisas. a Folha- Ele defendeu essa Assembleia Constituinte, o PCdoB que pediu colocar de repente, ele diz assim, nós retiramos. Nós quem? Qual foi a reunião Nós do que PT, houve? é. Ah, O aloprado É o do- segundo turno. A Folha de São Paulo, o editorial hoje da História, Folha de São essa. Paulo, que a Folha fez um editorial naquele dia, eu expliquei, ela defendia que seria bom que tivesse o segundo turno. E hoje traz no seu editorial dizendo os ganhos. Já foi bom ter havido o segundo turno, exatamente por essa questão da Constituinte, que parece um golpe. Por falar em golpe, Não é o golpe, José Sérgio não. Araújo está Não é dizendo golpe, que a queda de Eunício é reflexo do golpe. Tem nada a ver. Se a eleição, ou se houvesse a eleição da Dilma, podia até se dizer isso aí. Eunício tem nada a ver A narrativa com do isso daí, golpe né? foi derrotada quando Total. a Dilma foi em quarto. E Acabou todos isso. os caras Papo que furado. falavam de golpistas. Bom, para frente. O Lindinho, lá no Rio, Então, também foi o que derrotado. aconteceu? Graziotini. O Haddad Graziotini é outra não estava pegando O bem. Lindinho é no Aí, Rio. na primeira aparição dos dois candidatos, tanto do Haddad quanto. Porque os dois falaram em Constituinte. Um falou assim, o seu vice falou, né? Em não foi o Constituinte de Bolsonaro, notável. Não foi foi o o vice, Bolsonaro. foi o vice. E o Bolsonaro disse, ele deu umas caneladas, ele não conhece bem a política, deu umas caneladas. E ontem o Mourão veio e disse: olha, eu tenho as minhas opiniões. Pronto. Mas é assim, na época do Lula, o Zé Alencar também tinha as opiniões dele, vivia criticando o governo e nunca apitou em nada, né? Nada. Aí, pois bem, então o Bolsonaro deixou claro, nós não vamos mexer na Constituinte, nós seremos escravos da Constituinte. Essa foi a expressão E o Bolsonaro, do Bolsonaro. viu, me permite, Só foi muito terminando. feliz. Já o Haddad disse que confessou que realmente estava no seu plano de governo a Constituinte, iria bastar bastante reformas, e disse agora que não. A gente vai Nós fazer reformas reavaliamos. com Nós medidas Será constitucionais. que segunda-feira, quando ele foi visitar o presidiário deve ter dito para ele: Já tira foi esse, isso, já tira foi esse isso. negócio aí que tá pegando Já, mal. exatamente. O Bolsonaro foi muito feliz na entrevista nacional. Agora, Porque vamos lá. além de desautorizar o Mourão, que ele disse, está desautorizado, e no regime presidencial ele manda o presidente. Ele disse mais um negócio muito sério. Ele disse, Aqui no quartel não, que tem um general e um capitão, e ele que vai disse, mandar o presidente. não cabe ao presidente convocar a Constituinte. É verdade. A Constituinte
ela só se insere historicamente no momento de ruptura institucional. Não é o caso. O que cabe no momento é reformas à Constituição por emendas que já foram feitas. Essa Constituição de 88 completou 30 anos, ela tem mais de 100 emendas já aprovadas. E podem ter mais. E com certeza haverão mais. Haverão mais. Você não pode convocar a Constituinte. A Constituinte que o Haddad propôs, que era exclusiva, é muito parecida com a que o Maduro fez na Venezuela. E aí era aliás, foi mais de uma, né? Aí é uma Constituinte que isolou a oposição, que transformou a Venezuela num Estado socialista de miseráveis. Essa era a Constituinte que o PCdoB e o PT queriam e estava no programa. Como pegou mal, aí ele agora está dizendo, não, nós reavaliamos. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Eu não vejo. É um poço de contradição. Eu não vejo como um bicho de 7 cabeças nem o que o Haddad falou e propôs, e muito menos o que o general Mourão, o aloprado do general Mourão, falou também. Eu não acho o fim do mundo fazer uma constituinte com notáveis. Não pode, André. Não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo, não. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. No máximo que podia haver, um presidente eleito no Brasil, ele teria que tentar buscar um consenso para fazer uma mini reforma na Constituição. Viu como não é um bicho Mas peraí. Viu? Peraí, isso tem que haver uma ampla consulta ao povo. Isso não pode ser feito sem aprovação popular. Se faz um referendo depois. O Mourão errou, porque ele disse, reúne os notáveis, prepara aí uma E faz um referendo para a população referendar. Não pode, ele falou... Referendo não, tem que ser um plebiscito. Tem que ser antes. Você não pode mandar uma coisa encaixotada já para o povo dizer assim, não. Isso não pode ser assim. O Mourão errou, porque não entende formulação política. E foi desautorizado já devidamente pelo Bolsonaro. Agora, a Constituinte que o PT e o PCdoB, e aí é o perigo, um partido comunista, querendo pensar em conjunto, é para dar um golpe mesmo, como disse o Zé Disseu. É coisa stalinista, é coisa bolchevique. Isso o Brasil não aceita, não. Deixa eu dar um bom dia no Antônio Lacerda de Natal. Michel Mendonça, sargento Michel Mendonça, bem votado, parabéns. Pedro Henrique, segundo suplente, se eu não me engano, né, do PROS. Parabéns. Colega, Sargento Mendonça. Desde a primeira hora ele é fã do nosso programa, está sempre assistindo e mandando abraço para nós. Bom dia pro Pedro Henrique, Jonas Melo, Lúcio Bessa, Daniel Nunes Deusébio, que está ligado aí, Mara Nunes, José Guedes, Juveraldo e o Haroldo Mesquita. Grande abraço para vocês. O PROS saiu com 2 federais, 2 estaduais e um senador. Saiu muito bem das urnas. Capitão Wagner é um gigante. E o Capitão Wagner é o grande líder do PROS, indiscutivelmente. E agora com o senador, que é o senador Girão, que ontem eu conversei com ele, ele esteve na Assembleia, e está com ótimas ideias para levar para Brasília, um homem sério, um homem, sabe? Eu acho que ele pode surpreender nesse mandato. E falando nisso, de extrema elegância, o posicionamento do senador Eunício, né? Que escreveu uma nota com muita elegância. Reconhecendo o veredito, reconhecendo que o povo da democracia é a última palavra. É por aí, André. Não é só isso. Ontem ele disse também nacionalmente, né, sobre a reforma da Previdência que querem fazer, e ele disse com muita sensatez, olha, os senadores que foram derrotados não podem provocar essa reforma que vai trazer profunda mudança na Constituinte, que vem os novos aí e que tem essa responsabilidade de fazer essa mudança. Mas talvez, Luciano, veja bem, eu entendo o posicionamento do senador Eunício, ele é o presidente e ele é que pauta e tal, mas talvez, passada a eleição, o Brasil possa avançar em alguns pontos devidamente acordados, porque não é preciso esperar até janeiro a posse do presidente. Se for acordado, e tem que ter a participação direta do presidente eleito e da equipe dele, evidentemente, porque tudo que for feito a partir da eleição dia 28 de outubro tem que passar pelo novo governo. O atual governo está só ocupando a cadeira para passar a faixa dia 1º. E o Temer sabe disso, tanto que já montou lá a sala da transição. O governo do Temer, a partir do dia 28, não toma nenhum ato sem consultar o governo que vai entrar. E está certíssimo, porque você tem que respeitar o que as urnas falaram. E a partir do momento que o Brasil vai ter um presidente eleito, esse presidente eleito tem que ser ouvido por todos os atos desse governo que vão, inclusive, implicar em oneração financeira para o futuro governo, de orçamento e tal. Então, nada vai se fazer no Brasil sem que o presidente eleito seja ouvido. Bom, só tem gente perguntando o que é mesmo a Igreja Ortodoxa,
E são umas pequenas diferenças entre a Igreja Católica aí, desde Jesus Cristo, explique aí. Primeiro é o primado do Papa, né? Eles não atendem o Papa, eles atendem o cara lá da Antioquia, né? O primado de Roma, o Papa garante a Mas ela surgiu onde? Explica aí. Houve uma cisão. Uma cisão lá na Igreja Antiga. Uma cisão na Igreja Antiga entre era o Oriente e o Ocidente, certo? Então a Igreja era o mundo todo, o Ocidente ficou com sede em Roma, a outra ficou na Antioquia. Hoje está também, a Rússia segue muita gente lá, a Igreja... Tanto que quando houve a reforma protestante, lá do Lutero, e depois do Portanto, Calvino, não tem a infabilidade do Papa, não tem a processão do Espírito Santo a partir do Filho, né? Eles têm que chamar o Espírito Santo. Eles não acreditam em purgatório. A Imaculada Conceição de Maria, eles também não aceitam. A Assunção de Maria também. O batismo só por infusão e não por aspersão de água. O pão asma, a comunhão eucarística. O divórcio lá eles aceitam. O divórcio, a Igreja Católica não aceita. E não tem lá o celibato. Quando houve a cisão... Eu já assisti uma missa numa igreja ortodoxa. Quando houve a cisão, não sei nem se é que o Vaticano mandou os seus exércitos para a rua, que são os jesuítas, que vieram aqui para a América Latina. Tanto que tinha o nome de Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola. Lá para o Oriente foi, sabe que era para combater a reforma. Exatamente. Né? Lá para o Oriente também foi designado pelo comando do Papa São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, quando o Papa Francisco escolheu o nome de Francisco, foi baseado em São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais e aquele que deu uma lição de humildade à igreja, e São Francisco Xavier, que foi por Oriente levar a fé católica, porque lá a Igreja Católica Romana, com sede em Roma e com o poder do Papa, ficou muito enfraquecida exatamente por conta dessa Igreja Ortodoxa, que é a Igreja do Haddad. Portanto, o Haddad não é católico de Roma, é católico ortodoxo. Ele devia dizer isso. Não tem problema nenhum. Ele tem que dizer, quando ele diz que é só católico, ele quer enganar o eleitor. Escamoteia a verdade. Ele escamoteia a verdade. Tá bom. PSDB, ó, aqui, rapaz, é pra valer mesmo, viu? O que é isso aí? PSDB decide liberar as bases na disputa do segundo turno. É pai d'égua, né? É pai d'égua. Em nota oficial diz que cada um vote com sua consciência. Na verdade, já há debandada das bases, né? PSDB, o Alckmin com essa votação magnífica que ele teve. Olha, se há dois candidatos que não influem nem contribuem nesse segundo turno, é o Geraldo Alckmin e o Guilherme Boulos. E a Marina. Esses três pode juntar, cabe dentro de uma Kombi o voto desses três. Aliás, dizem que estava sendo muito esperado para saber para onde a Marina vai, porque vai decidir quem será o próximo presidente da República. Né? O Guilherme Boulos teve 0,07%. Um bom dia para o Márcio Manuel Santos, lá em Governador Valadares, em Minas Gerais. O Emanuel lá de Garanhuns, a terra do Lula, né? A Fátima Moraes, o Felipe Moraes, o Otávio Nunes. Um grande abraço para todos vocês. Quem tem impacto no segundo turno, embora, na minha opinião, nenhum candidato sabe quem vai transferir os seus eleitores. O Ciro Gomes saiu muito bem das urnas. Mas o Ciro Gomes, que mais de 1 milhão de votos. Com todo respeito ao Ciro, e o Ciro sabe disso, e como o Ciro tem futuro político, ele jamais vai dar uma declaração hoje, que hoje, quarta-feira, o PDT vai anunciar apoio crítico ao Haddad. Apoio crítico, não vai participar da campanha, não vai participar de eventual governo. Apoio é apoio. Mas ele disse que não vai, ele vai dizer que não vai participar da campanha, não vai participar de um eventual governo, vai ficar independente e o nome do Ciro será lançado hoje como candidato a presidente de 2022. Eu quero só dizer aí... Sabe quem está votado para participar? O Ciro, quando disser... Mauro Filho. O Ciro, quando disser... O Mauro Filho vai ser secretário da Fazenda, do Camilo de novo. Não pode ser ministro, não. Hein? Não pode ser um ministro. Não vai. Eu duvido que o Ciro dê. O PDT não vai se comprometer com um eventual governo. Seria um baita. Não, mas já soube que o PDT já está negociando os cargos exatamente para dizer que vai fazer o apoio. Agora, a diferença... Então, se o PDT fizer isso, aí o PDT vira um novo PSDB, com crise de identidade. O PDT sempre teve lado, o PDT sempre teve lado. Há 2 dias o PDT disse, o Lupe disse, e o André Figueiredo disse... que o PT foi desleal e que a lealdade se paga com lealdade. E que o PDT não apoia o Bolsonaro, isso aí é fora de cogitação. Mas vai dar um apoio crítico. Agora, se já mudaram, que vão pegar cargo, aí eu quero ver. Porque é o contrário do que disseram terça-feira o Lupe e o André Figueiredo na Folha de São Paulo. Que essa matéria eu vi. Para falar em Ciro, a Folha trouxe também uma matéria dizendo quais são as capitais. Fortaleza é a primeira capital em número de votos a ser conquistado no segundo turno. Exatamente porque foi onde o Ciro teve a maior votação, né? Em Sobral, por exemplo, foi 60%, né, de votos para o Ciro. Em segundo lugar,
30 e poucos por cento. Não, foi Fortaleza. Fortaleza, 40% de votos do Ciro, 36% do Bolsonaro, 36. Né? Olha lá. Depois é que vem o Haddad. E esse eleitorado do Ciro vai então, se dividir. Então o Haddad tem que correr para Fortaleza para ganhar esses votos. E esse eleitorado vai se dividir. Olha que legal. Ninguém manda em voto de ninguém. O eleitorado vai se dividir. Uma parte do eleitorado vai para o Haddad e uma parte vai para o Bolsonaro. A foto do Ciro tá aqui, ó. Ninguém manda do eleitor. A foto do Ciro ontem na Praia de Iracema, num barzinho, tomando um aperitivo. Ele não disse que ia tomar uma, tá certo. Eu também gosto de tomar um aí dentro. Né? Não, legal. Eu gosto de beber, você gosta, o Luciano não gosta, o Ciro não pode tomar uma. Eu não sou hipócrita. Ele pode e deve, faz bom circular o sangue. É bom demais. Eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto do politicamente correto. Quem me conhece sabe, eu não entro nessa. Eu sou católico, apostólico, romano. Eu digo com todas as letras. Eu não engano ninguém. É católico, apostólico. Do Papa. O amigo defende uniões marianas. Como é? O amigo defende, você disse que é mariano. Marianas, rapaz. Casamento mariano. Casamento mariano. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, Sim. Nossa Senhora de Lourdes. Você tem que ir mais à igreja de domingo que você deixa eu dar um bom dia para o Márcio Pontes, o César Garcia, o Haroldo Braga, evangelista lá de Sobral. O doutor Paulo Roberto, o Sérgio Gabriel, ladrão maior da Petrobras, estava bem atrás do Haddad após a apuração. Simão, Walter Lando, Antônio Bezerro, Alfredo Soeiro, a Sandrinha, bom dia, Sandrinha, o Bivar Guimarães, a Sandrinha mandando um abraço, Luciano, Renato, Abreu e André. Abraço também para o Fabiano Carvalho, bom dia, mas o Ciro não disse se o Bolsonaro vencer, ele abandonaria a política. Pois é, mas o bom, acho que ele vai ter que lutar para o Bolsonaro não vencer, não ganhou ainda, né? Se ganhar, o Ciro tem que cumprir promessa. Eu acho que o Ciro não tem que abandonar a política, não, eu discordo. Ele disse aquilo num arrobo. Eu acho que ele é um cara jovem, tem futuro político ainda. Agora, ele tem que só ter cuidado nessa transição aí, de não querer impor e moderar o discurso, que eu acho. Porque nesse momento, não cabe mais chavão, não cabe mais slogan, porque o eleitor, ele tomou uma posição no primeiro turno e vai tomar outra no segundo turno. E a voz das urnas é sobre... Muito cuidado com o que disserem, porque depois vão ter que engolir muita coisa, porque depois que o eleitor tomar um posicionamento, tem que ser aceito, tem que ser respeitado. A democracia fala e quem manda é o povo. Acabou. Só acho que o amigo exagera um pouco aí nas críticas ao Haddad. Eu acho que ele é um camarada de conteúdo. Eu não estou discutindo, eu estou dizendo que ele é falso, que ele quer ser uma coisa que não é. Ele quer ter altivez que não tem. Ele dizer que não é mais Lula, que Zé Disseu não manda no PT. Que conversa é essa? O Haddad não manda em nada dentro do PT, André. Quem conhece o PT sabe como é que funciona. Quem manda no PT é o Lula, dentro do presídio. Ainda manda. E não vai deixar de mandar, não. Porque se o Haddad cometer a suprema besteira de dizer que está independente do Lula, a primeira coisa é o PT derruba o governo dele. Esse é o PT. E não vai mudar. O PT é o escorpião. Ele pede uma carona para atravessar o rio, depois dá uma ferroada nas costas de quem atravessou ele. Esse é o PT. Essa é a natureza petista. Agora me diga uma coisa, fazer aqui uma análise. Que fortaleza é essa que temos, em que o Bolsonaro ficou na segunda colocação, a Luiziane acima de 140 mil votos em Fortaleza, a votação dela total. Fortaleza sempre foi uma cidade independente. 170. O Guimarães com a votação não em Fortaleza. Em Fortaleza. Guimarães? Em Fortaleza eu vi. Em Fortaleza? Em Fortaleza. Isso aí, então isso é o fato novo. Em Fortaleza o Guimarães. Eu sei que o Guimarães tem voto uma votação esplendorosa em Fortaleza. Chico Lopes com uma votação esplendorosa em Fortaleza. Sim. Não, esplendorosa não, porque ele nem se elegeu. Mas tem 50 mil votos, que é isso, cara? Que é isso? Em Fortaleza? Em Fortaleza. O cara que tinha 50 mil votos em Fortaleza. O Heitor tirou. O Rosendo. Da mesma forma, o Rosendo, mas eu estou aqui citando petistas e comunistas. Olha, Fortaleza é uma cidade independente, sempre foi. Historicamente, Fortaleza sempre foi. Eu vou contar algumas histórias aqui de Fortaleza, para exemplificar. Em 1982, Gonzaga Mota se elegeu governador, Vigílio Távora se elegeu senador, o grande Vigílio Távora. Em Fortaleza, ganhou Mauro Benevides e Dória Sampaio, do então MDB. Todo o Ceará votou na chapa do PDS, Gonzaga Mota e Vigílio Távora, que ganharam de lambuja, mas em Fortaleza levaram peia. No auge da força do Tasso Gereissati, ele perdeu em Fortaleza para o Mário Mamed, quando o PT ainda era imaculado.
não era esse partido que se revelou chafurdado da corrupção que a gente sabe hoje que a Lava Jato já provou. Então Fortaleza tem essa dependência. Fortaleza, desde Maria Luísa, né? Maria Luísa, Fortaleza elegeu Maria Luísa, embora naquela eleição não teve segundo turno, ela ganhou a eleição por 33% dos votos, quer dizer, um pouco mais de um terço, mas de qualquer maneira ganhou em cima de um pai de Andrade, que era imaculado, era um político respeitado e que na pesquisa dava ele com 56%. Já naquela época as pesquisas já faziam, né, porcaria nas eleições. Então Fortaleza, André, é isso. Fortaleza, é bom lembrar que o Eunício ganhou em Fortaleza naquela eleição para governador, do primeiro turno. Com boa margem. E o Girão ganhou essa eleição para o Senado porque teve uma vitória esmagadora em Fortaleza. Pode ver aí os números. Eu peguei aqui a nota do TAS, se quiser. O capitão Wagner hoje é uma liderança em Fortaleza. E a Luiziane... Deixa eu me corrigir, a Luiziane teve 111.257 em Fortaleza. Voto para muito voto. Mostrando que ela tem liderança em Fortaleza. Você não pode negar isso dela, não. Vamos à carta aos cearenses. O Chico teve 26.826, mas é muito voto. Sim, mas 26 Bom dia para o Barroso Filho, para o Tem vereador que teve mais que isso. Mábio Espinosa e também para o Adriano Ribeiro. O primeiro parágrafo, ele falando de nos mais de 30 anos de vida pública, vivenciei momentos marcantes. Então vou pular isso daí, falando das pessoas, ao lembrar desses grandes nomes, especialmente no quadro político, Aí no terceiro parágrafo começa a entrar. Uma delas, falando das grandes pessoas com quem ele conviveu durante esses 30 anos. Uma delas é o general Guilherme Teófilo, um militar cujo amor ao Brasil somente é superável em grandeza, a sua firmeza de princípios em um mundo em que a lealdade é artigo cada vez mais raro. Conheci o currículo, agora reconheço o homem. Outro exemplo de coragem e obstinação encontrei em Mayra Pinheiro, uma médica que conquistou a confiança de quase 900 mil cearenses, que busca na política salvar as vidas que lhe são tão caras como ser humano e como profissional. Outra mulher que nos inspira amor e dedicação para melhorar as vidas das pessoas foi Emília Pessoa, renovação que vem de Caucaia. O Ceará não será o mesmo depois dessas eleições. Embora parte das forças tradicionais ainda tenham prevalecido por aqui, o futuro foi plantado. As urnas de domingo ecoaram o desejo de mudança das multidões que tomaram as ruas ainda em 2013 e revelaram um Brasil dividido em extremos. É exatamente o último parágrafo. É exatamente nestes momentos que surgem os grandes líderes, homens e mulheres como o general Teófilo, doutora Mayra e Emília Pessoa, que se mostraram à altura dos desafios que o Brasil ainda tem a enfrentar. Senador Tasso Gereissati. Eu acho que pode merecer vários adjetivos, mas grandes líderes ainda não são. Né? Não, agora fincaram o pé na política, indiscutivelmente, uma grande votação da Mayra. Mayra, principalmente. O general, eu acho que não foi uma grande votação, embora tem todo esse cabedal de elogios que o Tasso é um homem sério, isso aí ninguém pode dizer. Mas não, a votação do general, eu esperava que fosse bem maior, que passasse da casa dos 20%. Claro que nunca ameaçando a vitória do Camilo, que eu nunca duvidei que o Camilo ganhasse. Mas eu acho que a votação do general foi muito diminuta, poderia ter sido mais. Não sei qual foi o erro, se a campanha não teve dinheiro, se faltou coordenar, eu não sei. Eu sei que a Mayra, sim, teve uma grande votação. O general, eu acho que ficou aquém. Agora, o senador acerta quando diz assim, as urnas falaram e apostaram em desejos de mudança. Eu gostei da nota. Eu gostei dessa nota, porque o senador sempre foi uma pessoa que sempre respeitou o veredito do povo, o veredito das urnas. E demonstra lealdade daqueles acho até que se o senador não se posicionar, é um direito dele. Mas ele jamais vai contestar. ter aquela posição, né, do Diretório de São Paulo, que é uma posição ridícula, essa posição de muro, querendo liberar, Renata como se tivesse poder em mandar em eleitor. Renata Abreu, dado interessante que eu debati ontem. O Tasso é grande na política do Ceará, porque sempre soube respeitar o que o povo quer. Beleza. O que o povo Deixa eu lhe dar um dado interessante. Até discordando da posição. Deixa eu lhe dar um dado interessante. Por isso que o Tasso é gigante e é respeitado. Que ontem debatemos aqui, Luciano e eu, um amigo que estava resolvendo outros assuntos, juntando a votação do general Teófilo, do candidato Bolsonaro, do candidato PSL, do PSL, o Hélio Góes. O Hélio Góes. Enfim, juntando a votação da moçada da oposição, dos candidatos da oposição, foi uma votação menor do que a do Bolsonaro. Forçadamente, teve gente que votou no Bolsonaro e votou no Camilo. Não, votou. Sem dúvida. Porque o Camilo aqui, a situação aqui regional, local, foi diferenciada. O Camilo conseguiu fazer uma campanha além do petismo.
Pois é, o Camilo não é PT, porque senão o eleitor não digeriu ele como petista. O antipetismo aqui contra o Camilo, porque ele não se mostra como petista. Exatamente, não cola nele o antipetismo, por quê? Porque ele tem uma postura diferente. E não é só postura pessoal, é postura administrativa. Por exemplo, o Ceará, junto com São Paulo, talvez sejam os dois estados que estejam mais bem ajustados em termos fiscais, que o PT é contra o ajuste fiscal. Então, se o PT administrativamente é contra o ajuste fiscal, o Camilo não é, mostrou. O Camilo fez reforma da Previdência aqui no Ceará, que o PT é contra. Fez. Inclusive aprovou o aumento para os que vai pagar mais. Lá na Assembleia, exatamente. O Camilo chamou um grande executivo do PSDB para ajudar ele a governar, que foi o Maia Júnior. Teve gente do PT que fez assim, mas não ficou bem caladinho. O Camilo tem uma grandeza que o PT não tem. Ele imprimiu uma marca muito dele e agora vai ter a chance de fazer um governo mais Camilo ainda, com essa votação de 80%, que foi uma consagração. Ninguém pode tirar esse mérito do governador. Ele construiu essa aliança, ele chamou o Eunício para o lado dele, pagou o preço de um possível desgaste. Enfrentou os arroubos do Ciro, que não queria. Ele impediu que o PT lançasse um segundo senador. Mostrou senador. Gratidão sem ser subserviente. Mas ele votou no Cid, porque foi grato ao Cid, mas também disse, não, mas eu quero você, mas eu quero o Eunício. E sempre defendeu que o Ciro deveria ser o presidente e o Haddad vice. Aliás, eu vejo aí nas redes sociais... Que era o mesmo que o compositor lá, só que o outro lá é propineiro, né? O Wagner. Que agora está entrando na campanha. O Camilo é um homem sério. Aquele lá está da propina da Aldebrecht. Mas o compositor... Jacques Wagner. Quando o presidiário foi inelegível, ficha suja, que sempre foi... O compositor disse assim, o PT devia apoiar o Ciro e lançar o Haddad de vice. Aliás, isso aí ele disse mesmo. Disse. Ele está entrando agora na campanha, ele ligou para o Ciro, né? E vai ver se congrega em prol do Mas aí Haddad. O Ciro não é... Bom dia para o Celínio... O Haddad tem como vice a Manuela Dávila. Bom dia, Celínio Nogueira. Bom dia para Gorete Alencar, o Lourenço Evangelista e o Celínio Barros. Corre aí na rede social um desafio dizendo assim, olha, vocês não querem mesmo derrotar o Bolsonaro? Vocês não estão a favor de o Brasil ser democracia e derrotar o Bolsonaro? Então só tem uma pessoa capaz de Bolsonaro, todas as pesquisas já diziam, né, que era o Ciro Gomes. Então a própria lei, é isso que eu estou vendo aí nas redes sociais, a lei das eleições diz que se um candidato chegado ao segundo turno renunciar, é chamado o terceiro colocado. Então, ele faz um apelo. Então, Haddad, se é isso que você quer realmente, você renuncia e o Ciro vem. Aí o Haddad pode ser nessa renúncia, faz uma composição. Isso é possível? É possível, está na lei. O cara não é obrigado a ser candidato. O PT pode renunciar. Passou para o segundo turno, renuncia. Se ele renunciar, é chamado, não dá o Bolsonaro como presidente, é chamado o próximo da fila. O próximo da fila é o terceiro lugar, que é o Ciro Gomes. E aí o Ciro Gomes iria enfrentar no segundo turno o Bolsonaro. Aí o cara faz esse desafio. Então, se vocês querem mesmo derrotar o Bolsonaro... Pois é, né? E o PT jamais faria isso. O PT é o escorpião. Não, e nós já combinamos, nós já analisamos isso aqui. Por que o PT não quer o Ciro? Porque o PT, o Ciro na presidência acaba com o lulismo, certo? Então o Lula passaria a ser apenas um presidiário, um político que roubou, grande político, ele passa a ser o que ele é, o presidiário. Só o presidiário. E o PT se acabaria, porque ele não iria fazer oposição ao Ciro Gomes, porque é de esquerda. Então o governo de esquerda seria o Ciro, e que poderia fazer um grande governo e colocar sombra na história do PT e na história de Lula. Agora, simples assim, não vão deixar jamais. E outra é o preconceito. Tanto o PT quanto o PSDB são partidos paulistas e jamais vão dar chance a um nordestino. Porque lá o Lula não era nordestino, era um paulista que se fez lá. É verdade. Agora você disse um dado aí sobre a candidatura aí do preposto do presidiário. Eu quero só dizer o seguinte, o PT se preocupa também com outros detalhes. Ontem o jornal Estado de São Paulo trouxe uma matéria falando da eleição no Nordeste, da eleição do Renan Calheiros para o Senado, que foi um dos poucos que escapou, né? Quer dizer, na guilhotina geral que houve nos senadores. E o Renan Calheiros, olha, prestem atenção, vocês estão ouvindo aí, o Renan Calheiros já está fazendo planos, no eventual governo da Haddad, ser novamente presidente do Senado. Coisa que ele não será nunca no governo Bolsonaro. Então, até isso é ruim para o PT, né? Porque já está nas redes sociais aí, olha aí, Renan, presidente do Senado, com Haddad, presidente. O Brasil não merece isso, né?
Deixa eu dar um bom dia para o Maírton Feitosa, lá de Morrinhos, para o Marcelo Espíndola e também para o J. Oliveira, que é radialista. Ele diz: estamos aqui na central de jornalismos do portal Boca Quente, assistindo o programa na cidade de Sobral. Um grande abraço para Sobral. Boca Quente? É o nome do... Sobral é Sobral mesmo. Sobral é Sobral. Sobral que é o quente. Sobral é Sobral. Como foi a votação do Ciro em Sobral, André? Ciro, 60% em Sobral. Em segundo lugar, Bolsonaro. Bolsonaro? Em terceiro, Haddad. Olha aí. Então eu acho, viu, amigos, que essa... Pronto, eu tenho aqui. Essa formulação que você fez aí... Tá aqui os números de Sobral. Número de Sobral. Vai. Jair Bolsonaro, 20,68% em Sobral. Haddad, 16,08%. Ciro Gomes, estrondosos 60%. O resto é menos de 1% para Alckmin, João Amoedo, Cabo da Ciolo e o Henrique Meirelles. Você sabe quanto o Cabo gastou na eleição? R$800. O Meirelles gastou 55 milhões. E o Cabo teve mais voto que o Meirelles. Eu sempre disse... Glória a Deus. No primeiro turno eu disse aqui que o Meirelles poderia aplicar melhor o dinheiro dele, gerar emprego. É dele, companheiro. Eu sei, companheiro, mas você também não ter parcimônia com dinheiro isso é uma usura ao contrário. Perdulário. Ele foi perdulário, ele gastou o dinheiro inutilmente, numa vaidade boba, besta, podendo ter pego esse dinheiro e ter gerado pelo menos emprego para um bocado de brasileiro aí que estão na fila do desemprego. Embora ele necessariamente não tenha nada a ver com esse desemprego, eu faço esse corte aqui. Ele foi um grande condutor da política econômica do Temer, montou uma equipe econômica que eu sempre chamei de seleção de 70, e é verdade. O Temer, apesar de toda a crítica que possa ser feita da parte política, vai legar economicamente um país muito melhor do que o desastre que ele recebeu do PT, do trambolho, que foi o governo da dona Dilma. Fidelis Barroso, lembrando, bom dia, Renato Abreu. O PT afronta a ingenuidade do povo, principalmente nós, nordestinos, com uma vice comunista. Porque eles não falam nada, só a trata como Manu. Porque Manu é muito simpática, realmente ela é uma comunista muito simpática. Aliás, por falar em mulher, em simpatia, eu fiquei apaixonado pela senadora Mayra, eu votei na senadora Mayra também. Eu acho que sai daí uma grande política assim, eu acho que ela cresceu, porque não tinha nada ela, né? E conseguiu uma votação bastante expressiva. Não tinha nada, não tinha dinheiro, porque o Girão tinha dinheiro, gastou dinheiro, né? Mas a Mayra não. Então, parabéns para a Mayra, que você tenha sucesso na sua carreira política. E parece uma pessoa muito interessante. A Manu é de um partido, o Partido Comunista, que só o nome já é uma excrescência, Partido Comunista em pleno século XXI, que chama aquele ditador da Síria de como é, André? Doutor Bashar. Doutor Bashar. E lançou uma nota em primeira página no Portal Vermelho, que é o portal do PCdoB, defendendo o baixote louco da Coreia do Norte. Esse é o PCdoB. E, aliás, aí você quer botar uma mulher dessa na vice-presidência. Aí não dá. Aliás, a imprensa, ontem pediram aqui pra gente falar, porque a imprensa internacional toda mete o cacete no Bolsonaro, né? Mas meteram o cacete no Trump e eles estão achando que seria o Trump brasileiro, então a porrada também vai acontecer. E o Trump nadando em popularidade dos Estados Unidos, os Estados Unidos não, acima de 50% a rejeição. Hein? Acima de 50% a rejeição. Aumentou o emprego e diminuiu a quantidade de pobres. A aprovação do governo dele passa de 45%, isso nos Estados Unidos. Valônia. Estados Unidos é céu, porque nem o presidente dos Estados Unidos chega a 80%, isso não existe. A economia está bombando. Mas é bom, eu acho que não tá, eu acho, André, busca aí no Google, por gentileza, eu acho que não tem essa rejeição toda não, os últimos números, eu acho que tem diminuído. Você está com recall, você está com recall antigo. Essa pesquisa foi feita na CNN. O que eu quero dizer assim, que eles sempre quando falam do Bolsonaro, porque ele é um defensor da ditadura militar do Brasil, que o Toffoli disse que não foi mais uma revolução, foi um movimento militar. Pois bem, aí não fala que o Haddad tem uma vice que é comunista e que defende as piores ditaduras que existem hoje, né? Tá aqui, ó. Pronto, tá aqui. Reprovação ao governo Trump aumenta, mas percepção sobre políticas econômicas melhora. A reprovação do governo Trump entre os americanos chegou a 60%, enquanto a aprovação ficou em 36%, segundo pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post. Esse jornal é contra o Trump.
contra com a emissora ABC. O senhor não é contra o Trump. Olha, eu vou dizer fake news. Eu vou dizer aqui... Fake news. Eu fui o único jornalista... Bom dia, Edival, filho, ajuda. Eu fui o único jornalista aqui do Ceará, não vou dizer do Brasil, porque eu não tenho esse pedantismo. Que disse, você é testemunha disso, e disse no microfone de rádio que o Trump seria presidente dos Estados Unidos, que Hillary não ganhava a eleição. Que essas pesquisas dos Estados Unidos estavam sendo feitas lá em Hollywood, na casa do Jack Nicholson, na casa da Susan Sarandon, que não representa o pensamento médio. Como não representa o pensamento médio brasileiro, esses artistas da Rede Globo Televisão. Contra a maioria nem Caetano Veloso. Contra a maioria da população norte-americana que não votou no Trump, votou na Hillary, mas é a regra do jogo, o Trump levou. Mas ele ganhou na maioria dos estados, que é o que importa, e com isso fez o colégio eleitoral, que é a regra americana, que é uma regra democrática. Porque garante que nem o presidente dos Estados Unidos pode ser eleito só com o voto dos grandes colégios. Ele tem que ter uma eleição espraiada em todos os 50 estados da América do Norte. Os americanos são sábios, André. Não é à toa que eles fizeram um país bem melhor do que o nosso. Tá bom. Ninguém quer sair dos Estados Unidos para vir morar para o Brasil. Agora, tem um bocado de gente que quer sair daqui para ir morar nos Estados Unidos. Olha, eu tive uma discussão com uma petistinha simpática, linda, que eu gosto muito, né? Aí começa... Essa altura do campeonato. Não, e às vezes ela começa a dizer... quando eu falei assim, olha, porque uma nação... Você está interessado nessa petistinha? Mas é mesmo, tem esse interesse. Uma petichazinha. Mas assim, aí quando eu falei, olha, porque tem uma democracia forte como a americana, eu digo, olha, só para a gente balizar aqui, parametrizar, o que é que você entende como democracia? Ele diz, olha, você vai rir, mas democracia é Venezuela. A nossa conversa... Como? A nossa conversa estava no WhatsApp. Acabou. Aí no fim eu digo, olha, não dá mais para a gente conversar, porque quem considera aquilo democracia não é. Até o próprio Haddad já fez uma crítica à Venezuela dizendo que aquilo não é democracia, nem na Noruega também. Aí eu só fiz a pergunta assim, se fosse dada a você escolher, em qual das democracias que você gostaria de morar, na Venezuela ou nos Estados Unidos? Ela parou a conversa. Pronto. Aliás, eu quero só lembrar que os comunistas brasileiros, quando estão de férias, vão todos bater selfie em frente à Estátua da Liberdade. Aquela Luciana Genro, aquela porra louca do PSOL, esses comunistas de minha pataca no Brasil, porque o comunista brasileiro... Aliás, o Roberto Campos disse uma coisa muito interessante, né, sobre o PT e sobre os comunistas. Sobre o PT, ele disse assim, o PT é o partido dos estudantes que não estudam, dos intelectuais que não leem e dos trabalhadores que não trabalham. Quem que diz isso? O Roberto Campos. Mas quem diz isso também era aquele jornalista econômico, né? Não, o Paulo França. Não, teve um jornalista econômico que, puxa, ele morreu, era Jaomi Betting dizia isso também. O Jaomi Betting disse assim, o PT é um partido interessante. Começou com presos políticos e vai terminar com políticos presos. Está terminando, né? Isso o Jaomi Betting, grande jornalista. Agora, o comunista brasileiro, ele vive às expensas do Estado. Obrigado, Malveira, por ajudar a gente. Vive nas tetas públicas, tá entendendo? Não é comunista coisa nenhuma, porque... Se o regime comunista viesse para cá, se o comunismo viesse para cá, eles iam ter que trabalhar na lavoura, coisa que eles não querem nem trabalhar, eles vivem às expensas dos cargos públicos, dos sindicatos, dessas entidades subvencionadas. O comunista brasileiro é um grande mentiroso, essa aqui é a grande verdade. O Chicanismo disse muito bem, esse povo vive aqui na Vieira Soto, tem a galera com um copo de whisky Scott, querendo fazer revolução por minuto. Aqui na Praia de Iracema, André, que eu frequentei muito, gostava muito da boemia lá se derrubava governo a cada meia hora, dependendo da rodada de uísque que se tinha. Bom dia para Maria Votti, a Fátima Rossi, a Anis Costa Tônio, o Manuel Márcio dos Santos, muita gente aqui. Dá um alô pro Rufino, aqui na audiência, disse que vai voltar. Grande abraço, Rufino. Rufino disse que vai voltar no Haddad. Aqui na nossa timeline aqui dos comentários, tem gente falando do Haddad e tem gente falando do Bolsonaro. São todos bem-vindos, tanto o Haddad quanto o Bolsonaro. Aqui mesmo entre nós três tem gente que vai votar no Haddad. Deixa eu dizer um dado interessante. O Malveira disse que vai votar no Haddad. Entre nós três, entre nós quatro. Malveira vota no Haddad, Malveira é torcedor do Leão. Aliás, nessa mesma discussão, é a conversa agora que todo mundo fala assim, é fascista, né? Todo mundo agora é fascista. Pena que a gente em cada esquina encontre um fascista. Fascismo é primo irmão do comunismo e do socialismo. Eu perguntei, e não do liberalismo. Eu perguntei, por favor, porque esse negócio de fascismo não é muito bem definido conceitualmente. Para você, o que é fascismo? Aí ela começou a dizer, é aquela pessoa que faz um discurso que leva as outras pessoas e influencia outras pessoas em grandes massas.
Eu digo, você está falando do Papa Francisco? Porque esse conceito aí pode ser aplicado a 1000 pessoas, ao Lula e tal. Não, o fascismo, assim, reduzindo aqui para essa pessoa e para essa massa de ouvintes nossos, o fascismo foi criado lá por Mussolini, vem de um feixe de varas, né, que era o símbolo dele, e se contrapunha principalmente ao liberalismo. O que é o liberalismo? É aquele que o ser humano é que define sua vida, e não o Estado. Então, Estados Unidos da América do Norte. O fascismo diz o quê? É tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado. Então, ele é altamente estatista. Então, é o socialismo também. Pois é um conceito que se aproxima mais da esquerda do que da direita. Claro. Então, os caras abrem a boca para achar que fascista seria um sinônimo de direita. Então, historicamente, pelo menos, conceitualmente, pelo menos, o fascismo é mais associado, está mais próximo da esquerda estatizante, do socialismo estatizante, do comunismo estatizante, quando nem o filho é da família, pertence ao Estado, do que da direita. Então, pelo menos se vai discutir, que a gente estude um pouco para falar isso. O socialismo é que é fascista. O capitalismo tem nada a ver de fascismo. Quem defende liberalismo, como o Bolsonaro, tem nada a ver de fascista. Fascista é o Hitler, que era o partido do Hitler, era o Partido Nacional Socialista. As pessoas deviam ler um pouco mais. Qual era o nome do partido nazista, hein? Partido Nacional Socialista. O fascismo é lá no Mussolini. O fascismo era lá do comunismo, da União Soviética, do Stalin. Ele era fascista. O fascismo é o primo irmão do comunismo e do socialismo. Nunca do capitalismo. Vou pedir a vocês, ao André e ao Renato, que esclareçam o que é que o Zé Guedes está querendo dizer. Porque ele disse que o André está igual ao Galvão Bueno com o Arnaldo. Seria você e o Renato? Não entendi bem o que quer dizer. Vocês entendem, né? Bom dia, João Câmara e o Chiquinho Ribeiro. O Galvão e o Arnaldo. Eu não sei, eu acho que não tem nada a ver, não, a comparação. O Galvão Bueno, às vezes, quer mandar na opinião do Arnaldo. Eu e o André, a gente se respeita muito. Temos divergência e é natural e é salutar que temos. Mas somos amigos, acima de tudo. Aliás, aqui ninguém quer mandar na opinião dos outros. A gente às vezes diverge e nem quer mandar. A gente não é fascista, como disse a moça, querer mandar na opinião de vocês. Cada um de vocês tem a sua opinião, cada um seja Haddad, cada um seja Bolsonaro, seja o que quiser, mas seja ouvinte da gente. É verdade. É isso aí, agradecer a audiência. O tempo já passou. Terminou? Falta um minuto. André, Lucimere Gomes Matos diz que é dá 13. Abraço, Lucimere. Vote no seu candidato com firmeza. Olha aqui, cuidado para não errar, botar 17. Olha, o Sarney errou na eleição passada. O Sarney botou 45. Olha, quero só dizer o seguinte: a cláusula de barreira derrubou 15 partidos. Ano que vem, 15 partidos a menos na propaganda eleitoral de rádio e TV e no fundo partidário. Dentre esses partidos, o glorioso PCdoB, que faz muita zoada, mas não tem voto. Bom dia, Sandra Briguetti. Por falar nisso, é um absurdo. A mais fragmentada Câmara dos Deputados vem aí com a representação de 30 partidos. Como é que você tem 30 partidos? Como é que você governa? Mas essas cláusulas de barreira vão depurando, partidos, né? Já começaram a depurar, porque esses partidos vão existir, mas não recebem mais fundo partidário, não tem mais tempo de televisão, a rede também, da dona Marina, o PCB, o PCO, o PSTU, um tal de PPL, um tal de PT, o antigo PT do B, então PRTB, daquele Fidelis, e o glorioso PCdoB, que chama o ditador da Síria. Sinais, grandes sinais. Doutor Bachar. É bom demais, né? Grande abraço, bom dia, amigos. Até amanhã. Encerramos o programa na rádio, agora estamos ainda aqui no Facebook, mandando um abraço para o Ronilson Evangelista, para a Valônia Campos, o tempo do programa está pequeno, a gente vai querer mais tempo ainda, e para o Everton Bezerra. Grande abraço a todos vocês, renovo o apelo para que partilhem o nosso vídeo para ampliar a nossa audiência. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Bolsonaro vai ter 329 deputados, está dizendo o Ronilson Sérgio. E o Odson Celestino, bom dia, Luciano. Avisa para o Renato tomar Rivotril, vai dar 13. Eu vou dizer isso para eles. Grande abraço, até amanhã com a graça de Deus.